Programa Bem Família. Oferecimento Oral Sim Ananindeua. Nossa família constrói sorrisos. Olá, tudo bem? Estamos aqui com muita saudade de vocês. A gente está começando o nosso primeiro Bem Família na volta, o retorno, beleza? E daqui a pouco nós vamos ter uma entrevista com o Dr. Márcio Miranda e também o Dr. Alexandre Amaral. Ambos são advogados empresariais e a gente vai estar conversando com eles sobre essa instabilidade que estamos vivendo no nosso Brasil. A questão da movimentação que vai ter no dia 7 de setembro, as prisões, né, que estão acontecendo, inclusive prisões de deputados, de jornalistas, enfim. A gente vai estar aqui batendo um papo muito legal com ele e também teremos outras entrevistas. Não é isso, Vanusa? É verdade, nós estamos muito felizes de estarmos de volta nessa nova temporada do Bem Família. Um programa que com certeza vai falar no coração de cada família paraense. E nós vamos continuar com as nossas entrevistas e muitas outras novidades que você vai ver ao longo aí do nosso programa. Eu vou conversar hoje com a enfermeira Larissa Aline Coelho. Ela vai falar sobre um tema muito importante e que está causando muitas dúvidas, principalmente nas mamães de primeira viagem, que é a amamentação e a vacinação do Covid. E vamos também estar de volta com ela, a nossa amiga Simone Laurindo, lá da Oral Sim Ananindeua. Ela vai contar para a gente sobre as novidades da Oral Sim, que é a maior rede de implantes dentários do Brasil. E também, é seguro fazer tratamento dentário nessa época? Tudo isso e muito mais. Então aguarde que daqui a pouquinho a gente está chegando com o nosso Bem Família. Inclusive, na nossa abertura, a gente vai ter o novo clipe do Raimundo Santos, né? Ele lançou uma nova música, ele que é pastor e também é deputado estadual. A música é Vento de Milagres, com Raimundo Santos. É esse clipe que vamos abrir o nosso programa. Então, depois do clipe a gente está de volta, ok? Hoje nós temos uma direção nova, estamos com o nosso querido Lourinho, o Pantinha também está aqui com a gente. O Yuri não quis mais, né? Nos abandonou, mas tudo bem, a gente mora no nosso coração. Beleza? Tá de férias, né, Pantinho? O Yuri tá de férias, tá certo? Então, começa o nosso Bem Família. Vamos então começar com o clipe do Raimundo Santos. Lá vem Faraó com seu exército pro povo retornar. Se arrepende porque sem hebreus o Egito para. Israel tem medo e clama, ora chora, mas reclama. Moisés ora e o anjo muda de lugar. O inimigo armado avança, encurralado o povo clama. Moisés ora e o anjo muda de lugar. Shekinah, a nuvem se desloca, fazendo a divisão. De um lado é luz para Israel, do outro é escuridão. O vento à noite sopra, forte abre o mar. E de manhã, bem de manhã, do outro lado o povo canta. Só o Senhor é Deus. Sopra vento aqui, sopra vento em mim. Sopra aqui de novo, sopra nesse povo. Sopra nesse povo, Deus. Sopra, sopra e sara a terra. Sopra e
lado de lá, pra cantar só o Senhor é Deus. De milagres, lá vem Faraó com seu exército. Então, como eu falei no início do programa, a gente está retornando às nossas entrevistas, né? E é uma honra muito grande estar recebendo aqui em nossos estúdios os advogados, né? Aqui estão eles, o doutor Márcio Miranda e também o doutor Alexandre Amaral. Eles vão conversar com a gente está vivendo um período de muita instabilidade, né? O nosso país está vivendo com o cerceamento das liberdades, né? Muita gente sendo presa, inclusive o Supremo Tribunal Federal rompendo algumas barreiras, né, de alguns artigos da Constituição, quebrando, e a gente gera na população uma pequena palavra chamada medo. Então, muita gente, inclusive eu, estou me sentindo assim. A gente, principalmente que faz televisão, como jornalistas e radialistas, a gente fica meio que pisando em ovos, né, quando a gente vai falar. E isso não não faz parte, né, não é uma prática de um país democrata. O Brasil, a nossa democracia, apesar de nova, né, é uma democracia que, nos países, principalmente do Ocidente, é uma das mais estáveis, né? A gente não se depara com muito movimento de retaliação, de guerra, de prisão. Não vivíamos há muito tempo isso, né? Vivemos, né, no período de 1964 e de lá para cá vinha uma certa calmaria. E agora a gente está nessa situação. E o doutor Márcio Miranda e o doutor Alexandre vão falar um pouco desse cerceamento. Eu queria que um de vocês falasse sobre exatamente um dos artigos que rege isso, né? Que é a nossa liberdade, que é o artigo 5º e os seus incisos, né? Eu vou citar alguns aqui, alguns incisos que estão do artigo 5º, né, da Constituição Federal. Eu até separei aqui para a gente, aqui está, quanto às liberdades. Elas permeiam a maioria dos incisos do artigo 5º, sendo protegida mais notoriamente nos incisos 4, que fala da livre manifestação do pensamento. Esse aí está sendo bastante atacado. O 6º, a liberdade religiosa também. O 15º, que fala da liberdade de locomoção, né, do ir e vir. E o 17º, da liberdade de associação. Doutor Márcio, queria que o senhor falasse um pouco sobre o panorama hoje que a gente vive com relação a isso, ali, nossas liberdades. Boa noite. Saúdo todos os nossos telespectadores. É uma honra estar aqui com você de novo, Nelson, Ju. E entendo que realmente nós vivemos um momento de instabilidade, de certa instabilidade, mas acredito que os atores sociais e a população e cidadãos cônscios dos seus direitos e garantias fundamentais, eles precisam se utilizar desses momentos de discussão para fomentar essa discussão. Essa discussão ela é muito salutar em todos os aspectos para o aperfeiçoamento das nossas instituições. E suscitando aí o artigo 5º, invocando o artigo 5º, que na verdade é um grande palio legal constitucional que ampara os nossos direitos e garantias tidos como fundamentais. E quando a gente entende essa palavra fundamental, quando a gente chama ela para o aspecto de entendimento do que ela nos é vital. E qualquer supressão dessa fundamentabilidade dos nossos direitos, ela precisa ser amplamente discutida, trazido holofotes, luz sobre esse assunto, porque realmente nós temos que nos manifestar sobre isso. Entendo que os direitos ali esculpidos, né, que foram todos conquistados no decorrer da história humana, que não vem desde 1988 ou de 1900 para cá, na verdade vem desde os inícios do processamento da própria história humana. São direitos muito importantes, foram conquistados com duras penas.
à base de muito sofrimento, dor, guerras civis, guerras religiosas, e que elas precisam ser implementadas. Neste momento de instabilidade, nós precisamos chamar, né, a responsabilidade dos cidadãos para que a gente continue implementando essa possibilidade de defesa desses direitos, que num fim último, ela é muito mais do que uma defesa minha contra você ou de interrelacionamento pessoal dentro de um corpo social, mas é a minha própria defesa que eu tenho enquanto cidadão contra o Estado. Isso é um ponto muito importante, doutor Márcio, que às vezes nos é colocado como uma garantia da coletividade, do coletivo, quando se trata do indivíduo, né? Gil, quando você começou agora, né, a apresentação, você falou de uma palavra e o doutor Márcio repetiu, que é instabilidade. Hoje nós estamos vivendo, na verdade, um momento de instabilidade das nossas instituições, né? Instabilidade das instituições, que seriam os três poderes, na verdade. E você vê o ataque que está tendo exatamente a esses artigos, né, onde as liberdades individuais, e não só individuais como coletivas, estão sendo a todo momento tolhidas. Você vê não só a liberdade de ir e vir, a liberdade física, mas também a liberdade de pensamento, a liberdade de você poder opinar sem você ter qualquer medo de vir algo contra você. Entendeu? Você tem esse direito, esse seu direito a se expressar, ele está sendo a todo momento agora tolhido, independentemente de você ser de direita, de você ser de esquerda ou de você ser do centro. O que está em jogo é a liberdade de todos, da coletividade, da sociedade. Então, é um momento em que as pessoas, independentemente de que direção partidária ideológica elas tomem, é de se unir para que a defesa da liberdade venha em primeiro lugar, ela seja acima de tudo, ela esteja realmente, seja combatida, não se deixe ser combatida. A liberdade, e principalmente a liberdade de realmente você se expressar, de você botar a sua opinião, de você poder falar aquilo que você quer. Quando a gente vê, é muito importante a gente citar que hoje nós temos um mecanismo, né, uma atitude de uma instituição que nós temos, é o Supremo, né, é uma entidade suprema dentro do direito, né, dentro da questão jurídica, judicial, que o termo é vocês mais que conhecem do que eu. E a gente vê que hoje esse Supremo, ele está agindo, ele seria o contrapeso, ele iria agir com os freios e contrapesos que são necessários nesse caso, mas a gente está vendo uma deliberação na questão da ação, de você prender, de você julgar, de você investigar. Quer dizer, hoje nós temos atitudes, decisões monocráticas dentro da corte, e eu queria que vocês falassem sobre isso, sobre esses inquéritos que estão surgindo, a revelia do Ministério Público, a revelia da Procuradoria-Geral. É exatamente a estranheza que está tomando conta do mundo jurídico. E gera uma instabilidade até em vocês, exatamente, como o nosso atores da situação. O consciente coletivo dos operadores do direito já apelidaram até esse inquérito do Alexandre, doutor ministro Alexandre de Moraes, como o inquérito do fim do mundo. Olha só, dado a escatologia. O próprio colega, né, o Melo, né, o Celso de Melo que falou, não, foi o Marco Aurélio Melo, isso. Inclusive se colocou, foi o único que votou contra a convalidação do inquérito, e entendendo que ele não poderia ser processado, né? Porque aqui dentro desse inquérito, o que nós temos, na verdade, né? É no meu entender, e eu vou me expressar, que até porque eu estou defendendo a liberdade todos os compêndios da época da acadêmica, né, doutor? Eu entendo que esse inquérito, ele é um inquérito inconstitucional. Eu não tenho como convalidar um órgão judicante máximo, nosso Tribunal Constitucional, que, por meio de um ministro, unicamente no primeiro momento, avoca para si a condução de um inquérito, em que ele realiza o inquérito, investiga o inquérito, toma as providências do inquérito, manda prender
manda prender, manda tolher liberdades de sujeitos ativos enquanto cidadãos e ainda julga, tendo a Procuradoria-Geral da República se manifestado contra este inquérito. Quer dizer, a própria dissonância dentro do órgão máximo de enquanto Procuradoria-Geral da República e Supremo Tribunal Federal já demonstra aí uma dissonância que é um recado bem desconfortável, né, para nós operadores de direito, uma vez que o STF deveria propiciar, acima de tudo, segurança jurídica e convalidação dos direitos e garantias. Quando nós vemos um tribunal que é responsável por convalidar estes mesmos direitos e garantias, suprimindo, atropelando, existe até uma frase mais forte no contexto, proporcionando até o próprio vilipêndio desses direitos e garantias, é claro que nós temos que discutir isso enquanto sociedade. E entendo mais, e me permita, essa discussão, como bem falou aqui o doutor Alexandre Amaral, ela não pode se circunscrever a espectros ideológicos de tendências de entendimento entre o que seja esquerda, direita ou centro. Nós precisamos discutir isso enquanto cidadãos, porque uns hoje são os que são calados, amanhã quem serão? E você vê, né, nesse momento, o Supremo tirando a liberdade dos nossos deputados federais, né? E jornalistas também reconhecidos, não só nacionalmente, como internacionalmente também. Sim. Aí você fica imaginando, olha, se eles estão tirando a liberdade, calando essas pessoas, né, que são importantes, que são reconhecidas, que são autoridades em determinado assunto, imagine o pobre do cidadão comum. Né? Como é que ele vai ficar se ele quiser se expressar, né? Se ele for querer se expressar de alguma forma? Isso causa, na verdade, medo a todo cidadão poxa, como é que eu vou fazer então para reclamar ou para causar ou para fazer qualquer tipo de análise de uma determinada autoridade? Será que eu vou poder? Será que se eu fizer, se eu for expressar, se eu for dar minha opinião, né? Eu não vou ser preso? Então, é o medo que, na verdade, começa a imperar. Né? Você não tem mais aquela segurança de você realmente querer falar, lógico, com todo o respeito que é devido, sobre determinada autoridade. Realmente, o medo, em algum momento, vai começar a tolir a liberdade das pessoas, como já está sendo. Impedindo a discussão pública dos assuntos que são tão importantes a gente, né, Gil? São muito importantes e muito caros. E em cima do que o doutor Alexandre falou, vou lhe fazer uma outra pergunta, que é com relação à instabilidade na questão, já que o senhor voltado mais para o direito empresarial, na própria economia. Sim. Um empresário que está querendo investir no Brasil e se depara com notícias dioturnas, né, em todos os meios de comunicação sobre essa questão. O presidente falou uma coisa, o presidente do Supremo respondeu, foi consultado o presidente da Câmara, ele falou também, e o do Senado, idem. Como é que fica, como é que o empresário se comporta dessa... E aí vem aquilo que todo empresariado, quando entra em qualquer país do mundo, independente, ele vai buscar segurança jurídica para ele saber o que ele pode fazer e que aquela situação, aquelas decisões de um tribunal superior, como é o caso do Supremo, não vão mudar de repente. E todo um contrato que ele tem, ou todo um planejamento, vai por água abaixo. E também, não só a insegurança jurídica, como a gente já tocamos aqui, a instabilidade das instituições. Porque hoje você não tem os três poderes trabalhando de forma harmônica. Né? Você tem um poder que, pelo próprio nome dele, já é supremo. E hoje está se achando supremo, né? Com devido respeito a quem discorda e quem pensa o contrário. Sim. Mas hoje nós realmente estamos vendo o Supremo Tribunal Federal um pouco acima dos demais, olhando os demais poderes um pouco... Uma supremacia absoluta. Pelo alto, né? Pelo alto. Na verdade, eu entendo, não é um pouco, não. Isso não eu acho a gente está sendo bem... Eu acho que já sobejou esse pouco. Eu acho que o equilíbrio é necessário. E qualquer dissonância entre equilíbrio, eu realmente ocasiono uma
rediscussão, ou pior, né? Isso que é o pior, é a possibilidade de rediscussão de um sistema que nós sabemos que funciona. Sim. A nossa democracia é bem construído a duras penas, a história humana mostra isso. E quando a gente vê eu chamo mesmo de distopia. Hoje em dia eu olho o Supremo Tribunal Federal, eu não o reconheço enquanto essa composição aí, né? Uma composição que vem elastecendo e relativizando direitos e garantias que deveriam ser assegurados efetivamente. Eu vejo com muita cautela esses movimentos que o Supremo vem fazendo. Eu vou explicitar aqui, por exemplo, um ofício que saiu ainda essa semana, eu acho que foi na segunda-feira, um ofício do Tribunal Superior Eleitoral encaminhado ao YouTube para que o YouTube desmonetize, quer dizer, pare de repassar o pagamento, né, os numerários que porventura essas pessoas teriam direito, pare de mandar para as pessoas. Quer dizer, quem são os escolhidos para que isso aconteça? Né? Eu vou lhe falar, eu pergunto e respondo. É determinado viés de pensamento. Porque nós sempre tivemos, dentro da nossa cultura, uma tolerância, e eu acho que democracia é tolerância ao que você pensa. Porque nós sempre tivemos com a esquerda, e quando a direita tenta levantar e construir um discurso, ela é impedida sistematicamente. Alguém um dia já realizou a quebra do sigilo bancário de um MST para propiciar se ele recebia ou não dinheiro de países estrangeiros, como de fato recebeu da Venezuela? Ou da China? Isso realmente... É um país parceiro, importantíssimo nosso. A gente vai aprofundar, Márcio, isso aí no outro bloco. A gente vai para o intervalo, porque nosso tempo já deu. E vamos falar sobre isso, inclusive grandes... produtoras como o Brasil Paralelo, né? A gente vai entrar nessa questão, inclusive, da quebra de sigilo afetando a fonte, né, do jornalista. Perfeito. Que isso é um crime, assim, absurdo. A gente volta já já, depois do intervalo aqui no nosso Bem Família. Já já a gente volta. Você sabia que existe implante dentário pirata? Aqui no Brasil, estima-se que cerca de 20% dos implantes não têm garantia de procedência. E isso não sou eu quem estou falando. É uma estimativa da ABIMO, a Associação de Indústria e de Equipamentos Médicos e Odontológicos. O uso desses implantes pode causar queda de dentes, graves infecções e, é claro, o prejuízo financeiro. Você sabe como evitar a pirataria dos implantes? É só você procurar uma clínica referência em implantes dentários, com profissionais especializados, que o sucesso do seu tratamento vai ser garantido. Você quer saber mais? Então aponte a sua câmera para o QR Code e agende a sua consulta de avaliação, ou ligue para o 3277-8330, que também é fixo o WhatsApp. Eu vou estar aqui te esperando. Oral Sim Ananindeua, nossa família constrói sorrisos. Estamos de volta em mais um bloco aqui, mais um momento no nosso Bem Família. A gente estava conversando, o Dr. Márcio estava falando sobre a questão do jornalismo, né? Da gente abordar, a gente estava falando sobre os direitos exatamente da fonte, né? Que eu falei que muitos blogs e muitas produtoras de conteúdo jornalístico estão passando por quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo telefônico, telemático. Eu queria, doutor Márcio, que o senhor falasse sobre essa questão, né? Onde nós vamos chegar? Quem pode parar isso aí? E quais atitudes que, por exemplo, um veículo de comunicação nesse caso, por exemplo, vou citar a Jovem Pan, ela foi ameaçada, né? Não chegou a se concretizar porque foi retirado, mas o Brasil Paralelo está sofrendo isso, né? E eles que têm, por exemplo, um produto, um conteúdo histórico, né, de jornalismo investigativo muito, muito grande, como é que você vai dizer a sua fonte de um assunto que atingiu o Supremo, por exemplo? Eu vejo essa intromissão indevida, tanto das comissões de parlamentares de inquérito, quanto do inquérito tido do fim do mundo, que é tocado pelo excelentíssimo senhor doutor ministro Alexandre de Moraes, de uma forma muito perigosa, né? Porque, num fim último,
O que eu entendo, e eu preciso repetir isso, eu entendo que é determinado viés ideológico que está sendo calado, suprimido. Se eu preciso, se eu quero uma democracia saudável e salutar, eu preciso entender que todos os vieses de pensamento têm vozes. Inclusive, se eu quiser propor um novo modelo de Estado, eu acho que os ambientes têm que estar abertos a essa propositura de discussões. Tem uma frase, eu não me lembro de qual poeta fala, mas ele diz é muito forte. Ele diz que liberdade é não ter medo. Em qualquer momento em que eu implemento o controle do que eu posso ou não expressar da minha subjetividade, do meu histórico de vida, do meu componente de pensamento, de liberdades religiosas e políticas e de qualquer outra cepa de pensamento, eu entendo que nós estamos sendo... eu estou suprimindo uma fala importante de um ator social qualquer que deve falar. Se vai ser acatado ou não pela maioria, e na verdade a democracia é isso, né? A expressão da maioria é um detalhe, mas eu preciso deixar falá-lo. É aquele negócio, eu acho que essa frase é de Rousseau. Eu não concordo com tudo que tu dizes. Sim. Mas se você disser alguma coisa e for suprimido, eu vou em teu socorro. Sim. É nesse momento que as pessoas, sejam elas de que viés ideológico for, elas precisam se unir e dizer não, basta, o STF não pode fazer isso. E você vê, né, Gil? A gente está conversando aqui, a todo momento volta que o que está em jogo é a liberdade. A liberdade de pensamento, a liberdade de se expressar, é a liberdade de eu realmente respeitar a opinião do outro, né? Posso até não concordar, como bem falou o doutor Márcio, mas eu respeito, né? Eu posso, em determinado momento, até mudar a minha opinião, né? Pela opinião do outro. E isso tudo agora está sendo, de certa forma, suprimido, né? Por quê? Porque a maioria das pessoas vai ficar com medo de se expressar, com medo de dar sua opinião e as autoridades, né, voltarem contra ela. Né? E é isso que está em jogo, é a liberdade e não deixar que o medo vença a nossa vontade de se expressar. Eu vou levantar uma pergunta que daria até um programa inteiro, que é o papel da mídia. Como é que vocês veem o papel hoje da velha mídia nessa discussão? Assim, você acha, doutor Márcio, que está favorecendo o esclarecimento ou vem para um lado um viés ideológico, uma militância, um jornalismo militante? Como é que você vê isso? Eu entendo que, de uma maneira geral, os produtores de informação, os grandes polos jornalísticos, né? Os grandes conteúdos jornalísticos do Brasil, eles vêm ficando para trás. Sem dúvida nenhuma, nós vivenciamos um momento de crise da imprensa como um todo, né? Em que, inadvertidamente e de uma maneira muito rápida, ela viu todo aquele poder que ela tinha de ditar o que era ou não era a verdade, ela viu difusa pelas plataformas sociais, que é discussão, polos de discussões em WhatsApp, em Instagram, em Facebook. O próprio Facebook se transformou, né, apesar, né, muito contrário do que o Zuckerberg gostaria, que era para postar pratos de comida, acabou se transformando num mecanismo importantíssimo de profusão de ideias de uma nação. Né? Inclusive, eu entendo que essa crise ela é uma revolução que nós estamos vivendo. Uma revolução muito interessante do ponto de vista como fato social dos cientistas se debruçarem sobre, porque a mídia, como tal qual nós conhecemos, ela já não existe mais. E hoje ela vocifera, né? Ela tenta até também colocar em dúvida as mídias sociais, né? Como fake news, né? Eu vejo que a velha e grande mídia está assustada. Está assustada porque ela não esperava que um trabalho de construção dela, né, sobre o pensamento das pessoas, dessas pessoas pensarem como ela quer que essas pessoas pensem, fosse desconstruído em tão pouco tempo. Né? Com a mídia
da internet, do Facebook, do WhatsApp. Twitter, em tão pouco tempo as pessoas começaram a realmente ter liberdade de se expressar e de serem ouvidas. De serem ouvidas. Não mais os grandes jornalistas, ou não mais os grandes grupos, mas as pessoas anônimas. Como diz a tia do Zap, né? Vamos nos propor aqui uma análise rápida. Você vê uma matéria no Facebook da Veja, sim, ou de um jornal, o UOL, né, e tal, ou a Folha de São Paulo, ou do UOL. Antigamente, havia uma comunicação unidirecional, que eu digo. Eu lia no jornal e eu não podia fazer lá nada. A partir do momento em que o Dr. Zuckerberg abriu uma possibilidade, uma janela, né, de eu dizer o que eu pensava daquela matéria, a coisa mais curiosa que eu enfrento enquanto observador atento de tudo isso é ver os comentários que se sucedem na tentativa da mídia conduzir o pensamento. Sim. Olha, não é bem assim. De achar o que é... Aí, eu sei o que é bom para você. E aí, exatamente, como se houvesse, né, uma tutela. Não, peraí, nós acreditamos, quer dizer, acabou isso. Né? E isso é uma vitória da liberdade. Sim. E que nós temos que continuar a fomentá-la, de dizer o que eu penso dentro daquele comentário que o jornal tentou me induzir a pensar de dada maneira. Isso é muito importante. Quebrou-se a corrente, na verdade, né? Aquela corrente que nos prendia às grandes mídias e aos pensamentos de um lado só. Né? E a partir do momento em que você começou a perceber, isso foi claro, que o povo não mais sentava numa mesa de bar para somente discutir futebol, e hoje em dia se discute muito mais política, né? Você começa, poxa, como houve uma mudança realmente em tão pouco tempo? E isso é muito saudável, é ótimo. É um avanço. Foi uma quantidade de informação, né, tremenda que nós temos na rede. Hoje em dia, qualquer cidadão de nível médio que acompanha um noticiário via plataformas sociais sabe uns 11 nomes dos ministros. E rápido as informações. Isso porque nós éramos estudantes, né, Alexandre? Exatamente. Hoje em dia você sabe o que o Lewandowski fez ou o Barroso deixou de fazer. Hoje a gente sabe quem é o vice-presidente. Essa questão até do Supremo hoje for protagonista, eu acho até que de certa forma é muito errado, porque você vê que para nós sabermos quem são os ministros hoje é porque eles estão aparecendo muito mais do que são deveriam. Midiáticos hoje. Exatamente. Antigamente, talvez há 10 anos atrás, 15 anos, você não sabia quem eram os componentes da Suprema Corte. Né? E hoje você sabe, mas talvez não pelo positivismo, assim, positivismo no sentido de que das ações positivas deles, mas talvez das ações que a maioria da população não concorda. Né? Eu acredito que seja a maioria da população. Sim. Se estão certos ou estão errados, só o tempo vai dizer. Agora, é meio assustador você saber, todo dia você saber de um ato do Supremo, quando, na verdade, eles não deveriam ter esse protagonismo todo. Né? Eu acho que o Ives Granda, se não me engano, ele falou uma coisa muito certa. O poder legislativo, ele é futuro, porque ele vai legislar a lei que vai te... Né, deveria ser assim. O executivo é para o presente, porque é ele que está administrando tudo. E o judiciário deveria ser para o passado, que é para analisar exatamente aquela lei que foi para o futuro, se ela é válida ou não. Mas hoje em dia você não vê isso. Você vê realmente o judiciário legislando e também administrando. Também. Ele interfere tanto no poder legislativo quanto no executivo. Quando não deixou assumir o presidente da Polícia Federal, que foi para mim ali que começou aquela grande, que o Bolsonaro nomeou e eles vetaram ali, para mim foi um negócio terrível, porque era de ofício aquilo era do presidente aquela... Na verdade, me permita, eu identifico o ponto inicial dessa ruptura, a participação do Lewandowski no impeachment da Dilma, em que ela deveria ter sido não só empichada, como perdeu os seus direitos políticos. E numa composição esdrúxula, teratológica, impossível constitucionalmente, eles deram uma nova interpretação a um texto que, na verdade, não foi nem chancelado por todos os ministros. Foi uma construção de um Renan Calheiros, me permita adjetivá-lo assim, de um Renan Calheiros com Lewandowski. Aquilo, na verdade, me acendeu a minha luz amarela, né? E há muito tempo está vermelha já, porque o que eu tenho visto é recrudescer esse movimento de intromissão do Para a gente encerrar, a gente vive, como a gente está falando, essa instabilidade, essa crise institucional, que aí o nosso Estado de Direito ele estremece, né? A nossa democracia muito mais ainda. Vamos falar do artigo 142.
que é quando entram as Forças Armadas, no caso de uma instabilidade muito grande, de uma intromissão, de uma ingerência, assim, vamos dizer, de um poder sobre outro, a perca do equilíbrio, né, da harmonia. Como é que vocês veem isso? Perdeu a harmonia, já rompeu, vai romper, está esgarçado? Como é que vocês analisam isso? E o artigo 142, como é que as Forças Armadas... Ok, na minha leitura de intérprete livre, de subjetividade que interpreta um artigo, eu não entendo que o artigo 142 possibilite a tomada ou a tomada do país como recondução da estrutura de equilíbrio dos poderes. O que eu entendo é que, independentemente do qual seja a interpretação de outros operadores do direito, do próprio STF ou do próprio presidente ou da Câmara, eu entendo que quem vai ter que resolver isso somos nós, o povo, enquanto cidadãos. Sim. Então eu vejo com muita importância a participação no processo. Eu até mesmo com muita empolgação, com o coração bem... que nos move, né, enquanto juventude, né? Aquela empolgação, eu vejo que é momento de participação, é momento de discussão, é momento de engajamento, né? Engajamentos, entendeu? Porque o que está aqui no escopo da nossa defesa é um bem muito precioso. Poder falar, a liberdade... Você acha que o jovem está com esse sentimento que você está sentindo, doutor Márcio? Ou eles estão sendo levados eu não tenho capacidade de força, análise. Pela sua observância assim, nos movimentos do Brasil. Eu posso tirar meus filhos, né? Meus filhos, Pedro, João, Pedro e Lucas, eles participam muito na minha casa dessa discussão. Na discussão, mas né? É porque eu fomento enquanto pai, eu não sei como são os outros núcleos. O que eu vejo é que nós temos uma juventude muito diferenciada. Sim. Ela tem os seus próprios valores, né? Tem em torno de suas próprias conquistas, de muito valor essa juventude. E eu espero que cada vez mais eles realmente participem disso. Eu preciso ver protagonismos. Sim. E não condução. Isso. Eu não suporto mais jovens sendo usando como Perfeito. Perfeito. E a palavra do Dr. Márcio foi perfeita por causa do seguinte, ele falou em povo, né? Que é povo. E esse é exatamente o alicerce, o espírito de ser da república e da democracia, né? Que é o povo que realmente toma as decisões da maioria do povo, né? Focando para si, né? Perfeito, cara. Então, focando para si. É isso que é bonito e me parece que as instituições, né? Principalmente o legislativo e o nosso judiciário, não estão olhando para esses movimentos, eu observo. Isso. Exatamente. O movimento dia 1º, ele não foi citado por ninguém mostrou. E agora vem outro dia 7, né? Tem outro. Dia 7. Ele é um movimento que você espera? Bastante... Eu espero participação. Maciça, né? Eu espero participação. Como você falou, doutor Márcio. Que nós estamos tão fragmentados enquanto nação. Devido até também a essa pandemia, essas coisas. Em defesa da liberdade. Isso me entristece enquanto brasileiro. Mas nós não podemos nunca desistir, né, do nosso país. Na verdade, é o lugar onde os filhos dos meus filhos vão morar. Amém. Amém. É isso? Então, olha, já estão dando o nosso tempo já encerrou. Eu quero agradecer mesmo do fundo do coração, doutor Márcio, doutor Alexandre. Perfeito. Vocês falam muito da juventude, mas vocês são dois jovens atores nesse cenário aí, né, do direito e com muita competência. Eu sempre convido o Márcio, o doutor Márcio e agora o doutor Alexandre, para que a gente possa debater esses temas que fazem com que que estão fazendo a nossa sociedade agora ficar em ebulição, né? Vamos efervescer, então. Vamos participar. Muito obrigado, doutor Márcio. Obrigado. Doutor Alexandre Amaral, a gente continua e vamos agora, a doutora Vanusa vai estar daqui a pouquinho conversando com a Larissa, né? A doutora Larissa vai estar falando aqui. Qual é o tema, amor, que a gente vai falar? A vacinação, a amamentação. Olha só para você, minha amiga, fique ligada. Fique ligado também o papai, porque daqui a pouquinho a Vanusa Souza vai estar aqui conversando com a doutora Larissa. Você sabia que existe implante dentário pirata? Aqui no Brasil, estima-se que cerca de 20% dos implantes não têm garantia de procedência. E isso não sou eu quem estou falando. É uma estimativa da ABIMO, a Associação de Indústria e de Equipamentos Médicos e Odontológicos. O uso desses implantes pode causar queda de dente,
graves infecções e, é claro, o prejuízo financeiro. Você sabe como evitar a pirataria dos implantes? É só você procurar uma clínica referência em implantes dentários, com profissionais especializados, que o sucesso do seu tratamento vai ser garantido. Você quer saber mais? Então aponte a sua câmera para o QR Code e agende a sua consulta de avaliação ou ligue para o 3277-8330, que também é fixo o WhatsApp. Eu vou estar aqui te esperando. Oral Sim Ananindeua. Nossa família constrói sorrisos. E nós estamos de volta com o nosso Bem Família nessa nova temporada e você sabe, sempre trazendo temas importantes, informações atuais para você e para toda a sua família. E agora nós vamos conversar com a enfermeira e professora Larissa Coelho. Ela é enfermeira pela Universidade do Estado do Pará, ela é mestranda em enfermagem pela UFPA, especialista também em saúde materno-infantil e em auditoria nos serviços de saúde. Tá? A disciplina que ela ministra atualmente é Saúde da Mulher, Criança e Adolescente na Atenção Primária, na Universidade do Estado do Pará. Larissa, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa, tá? Seja bem-vinda. E nós estamos vivendo um momento realmente de muitas informações, onde principalmente a mãezinha de primeira viagem está com muito medo de tudo que está acontecendo, né? Então ela se pergunta, eu devo tomar a vacina? Vai fazer bem para o meu bebê, já que as crianças ainda não podem ser vacinadas? E uma série de dúvidas que acaba afetando a família toda. Então eu gostaria que você, né, como especialista da área, falasse para a gente sobre, primeiro, a questão da amamentação. Quem já tomou a vacina pode amamentar normalmente, Larissa? Primeiramente, olá a todos de casa, né? É um prazer, uma honra estar aqui contribuindo com acesso à informação, com temas extremamente importantes que estão presentes no dia a dia de todos nós, né? A amamentação, ela é possível, ela é uma recomendação das organizações mundiais de saúde, Sociedade Brasileira de Pediatria, Ministério da Saúde. Então, todas as mamães podem continuar amamentando, né? Mesmo já vacinadas, mesmo inclusive aquelas que estão com sintomas de Covid, com diagnóstico confirmado ou não, e mesmo as sem sintomas. A amamentação ela é tão importante para a saúde do bebê e da mãe que está amamentando e também para a família de uma forma geral, que ela supre, né, todos os possíveis malefícios que a Covid poderia trazer. Então, a amamentação ela é tida como um fator protetor, preventivo, tanto para a saúde do bebê como para a saúde da mãe. Ótimo, excelente a gente saber disso tudo. E Larissa, falando um pouquinho também sobre vacinação, eu acho que tem muitas mamães que estão aí grávidas do primeiro trimestre e ainda não sabem quais vacinas elas têm que tomar nesse período. Quais são as vacinas que toda mãezinha de primeira viagem ou não deve tomar? Bom, o Programa Nacional de Imunização, que é o chamado PNI do Ministério da Saúde, ele recomenda agora, atualmente, né, a vacina Covid-19, já que a gente já está nesse contexto de pandemia, que são vacinas de vírus mortos, que a gente chama de vacinas inativadas, ou a vacina de tecnologia de RNA mensageiro, mRNA, que é a famosa, é a Pfizer atualmente, né? Então, no âmbito das vacinas Covid-19, é orientada que essas gestantes, que essas grávidas, em qualquer trimestre gestacional, tomem ou as vacinas de mRNA, ou então as vacinas de vírus inativados, que são os vírus mortos, né? Como a Sinovac Butantan ou também a Coronavac. Além da vacina da Covid-19, contra a Covid-19, a gente também tem a vacina da hepatite B, que ela deve ver no calendário de vacinação se o esquema de hepatite B está completo, se não, a orientação dela concluir
essa vacinação da hepatite B. A gente também tem a da influenza, que é anual e que pode, inclusive, todas essas que eu falei até agora, podem ser feitas em qualquer trimestre da gestação, né? A gente também tem a DT e DTPA, que são as principais vacinas para prevenir, evitar coqueluche, difteria, tétano. Por causa do corte do cordão umbilical, né? Isso, também. Então, essas são as vacinas que toda mãezinha deve procurar e elas são disponibilizadas em todos os postos de saúde, né? É importante dizer isso. Então, gente, por favor, você que está grávida, você que está nesse período e está com medo, fique despreocupada, vá tomar sua vacina, porque ocorreu, né, Larissa, um óbito de uma grávida. Mas a gente sabe que tem muitos, ela podia ter alguma comorbidade, né? Ou então algum processo alérgico. E eu acredito que foi o único óbito que teve? Foi o único óbito. Na verdade, foi relacionado à vacina AstraZeneca que essa gestante tomou. Foi um caso que a Vigilância Sanitária, o Ministério da Saúde, de uma forma geral, eles investigaram a longo prazo e verificaram uma causalidade, né? O que significa essa causalidade? Ela tomou a vacina AstraZeneca e logo depois, um período aí, ela apresentou a reação adversa, né? Que possivelmente, né, tem essa relação de causa aí com a evolução dessa gravidade. Na verdade, foi um caso de tromboembolismo, né? Por isso que, inclusive, após esse caso, o Ministério da Saúde suspendeu, né, a tomada da AstraZeneca pelas gestantes aqui no nosso país, né? E eles apenas continuaram recomendando as vacinas de vírus mortos, né? Inativados ou de mRNA. Também tem a questão das puérperas. Elas também devem tomar até que tempo? Por exemplo, eu tive meu bebê, tem 6 meses, tem 2 anos. Até qual é esse período que eu devo tomar a minha vacina? Perfeito. As puérperas podem tomar a vacina contra a Covid-19 até 45 dias pós-parto. Após esses 45 dias pós-parto, ela vai ser inclusa dentro do grupo de lactantes, né, que são aquelas mulheres que estão amamentando. Então, as lactantes, atualmente, segundo a última norma técnica do Ministério da Saúde, eles colocaram essas mulheres que estão amamentando para vacinação desde que estejam dentro de grupos de risco específicos. Por exemplo, lactantes hipertensas com pressão alta, lactantes com diabetes, né? Dentro desses outros grupos de risco. Certo. Então, é nesse período aí. Tá. E outra coisa, vamos supor que eu estou amamentando e contraí o Covid. Que cuidados eu devo ter com o meu bebê? Porque eu vou ter que ser isolada na casa, né? Mas e o meu bebê? Eu tenho que amamentar de máscara? Quais os cuidados que eu devo ter na hora de amamentar o bebê? Perfeito, excelente pergunta. Os cuidados da amamentação nesse contexto de Covid-19, é importante a gente destacar principalmente sobre a importância de respeitar essa mulher. Ela precisa estar bem emocionalmente, ter uma boa rede de apoio dos seus familiares, do posto de saúde próximo da sua casa, porque a mulher que está amamentando, para ela continuar produzindo leite satisfatoriamente, adequadamente, ela precisa ter esse respeito com as suas escolhas, né? Então, se essa mulher permanecer com a decisão de continuar amamentando o bebê diretamente no peito, há alguns cuidados que o Ministério da Saúde recomenda, que é o uso de máscara cirúrgica, evitar falar, tossir ou espirrar durante a amamentação. Se isso acontecer, deve-se trocar a máscara e lavar as mãos com água e sabão. No intervalo das mamadas, é orientado que ela mantenha uma distância mínima de 2 metros do seu bebê. E também, antes e depois das mamadas, lavar as mãos com água e sabão. Não é recomendada a lavagem das mamas com água e sabão, nem a utilização de nenhum tipo de álcool na mama, uma vez que essas soluções, elas podem acabar prejudicando a pele do seio, né? E promover aí rachaduras, lesões, entre outros, dores. Então, só é recomendado mesmo a lavagem com a água corrente. Certo. E nessa questão, nesse momento que nós estamos vivendo,
houve um afastamento da população em geral dos postos de saúde, dos serviços de saúde, né? Infelizmente, pelo medo. Mas se uma mãezinha for buscar orientação, ela vai conseguir ter? Ela deve buscar orientação? Com certeza. Quando a gente fala do público de gestantes, a gente coloca o protagonismo do pré-natal, do acompanhamento pré-natal. Então, mesmo em tempos de pandemia, essa mulher grávida deve continuar a fazer o seu acompanhamento pré-natal, sempre se comunicando com a equipe do posto de saúde ou a unidade que ela é atendida, para que ela tenha um bom acesso a esse atendimento, né? Sempre lembrando que, inclusive, uma recomendação do Ministério da Saúde é que na gravidez, no primeiro trimestre, geralmente as consultas são mensais e, conforme avançada a gravidez, as consultas são recomendadas a serem realizadas de forma quinzenal e no finalzinho dessa gestação semanalmente. Isso é muito importante, gente. Se você está grávida, faça o seu pré-natal direitinho, todos os exames pela rede de saúde pública ou pelo plano ou da forma que a sua situação permitir. Outra coisa, houve uma baixa muito grande do leite materno para doação, né, Larissa? Isso mesmo. Por conta do Covid. Mas se você era doadora, continue doando, gente. Tem muitas crianças que precisam, muitas crianças que estão em UTIs neonatais que precisam. Então, Larissa, como é que a gente faz para doar leite? Há algumas recomendações, né, do Banco de Leite Humano de doação. Entre eles, a mulher, preferencialmente, não fumar, né, não ingerir drogas, né, como álcool, outros tipos, maconha, entre outros. Ela está saudável, então em tempos de pandemia é contraindicada a doação de leite para as mulheres que possuem contatos dentro de casa, que estejam com sintomas de Covid ou que estejam com diagnóstico confirmado de Covid. Fora essas situações bem pontuais, é super recomendada a doação, uma vez que muitos bebês nas maternidades, principalmente na Santa Casa, carecem desse líquido tão precioso. É verdade. E se tratando do Agosto Dourado, a gente está no mês do Agosto Dourado, que é o mês mundial, né, e nacional também de campanha de incentivo ao aleitamento materno. É a verdadeira e melhor vacina do mundo, né? É isso mesmo. Já tem anticorpos prontos, né? Para as mamães que foram vacinadas durante a gravidez, é comprovado que há transferência de anticorpos prontos via transplacentária, ou seja, através da placenta dessa mãe para o seu bebê. E também alguns estudos conseguiram encontrar anticorpos prontos também contra a Covid-19 no leite materno. Que maravilha, tá vendo só? Informações importantíssimas para você e para toda a sua família, né? Você que tem uma gravidinha na família, passe essas informações para elas, que são muito preciosas, porque a nossa saúde é o nosso bem maior e principalmente dos nossos filhos. Larissa, eu quero lhe agradecer muito pela sua participação. Certamente virão outros temas importantes, quero contar com a sua parceria aqui no nosso programa, tá bom? E muito sucesso no seu trabalho. Eu fico assim muito maravilhada de ver você, uma moça tão jovem, né? E já professora, e é isso, a nossa juventude realmente está dando um baile de conhecimento, de sabedoria, que continue assim, tá bom? Muito obrigada pelo momento, sucesso no programa, né? E até mais. E é isso, gente. A gente volta já já. Você sabia que existe implante dentário pirata? Aqui no Brasil, estima-se que cerca de 20% dos implantes não têm garantia de procedência. E isso não sou eu quem estou falando. É uma estimativa da ABIMO, a Associação de Indústria e de Equipamentos Médicos e Odontológicos. O uso desses implantes pode causar queda de dentes, graves infecções e, é claro, o prejuízo financeiro. Você sabe como evitar a pirataria dos implantes? É só você procurar uma clínica referência em implantes dentários, com profissionais especializados, que o sucesso do seu tratamento vai ser garantido. Você quer saber mais? Então aponte a sua câmera para o QR Code e agende a sua consulta de avaliação, ou ligue para o 3277-8330, que também é fixo o WhatsApp. Eu vou estar aqui te esperando.
Oral Sim Ananindeua. Nossa família constrói sorrisos. E nós estamos de volta com o nosso programa Bem Família. E nós vamos conversar agora com a nossa amiga querida, que eu estava com tanta saudade, doutora Simone Laurindo, que ela é da Oral Sim Ananindeua. Você sabia que a Oral Sim é a maior rede de implantes dentários do Brasil? Pois é, lá você pode ir de maneira segura, confortável. Simone, muito obrigada por você estar aqui de novo com a gente nessa nova temporada, né? Você não poderia faltar. E além de lhe deixar assim à vontade, a casa é sua, eu quero que você me diga, nesse novo normal, as pessoas podem ir tranquilamente na Oral Sim fazer o seu implante sem medo? Sim, Vanusa, eu também estava com saudade. Que bom que a gente pode estar de volta aqui para bater esse papo com você, tirar as dúvidas. E sim, você não precisa ter medo nenhum receio de fazer o seu tratamento dentário. Eu até brinco com os pacientes, eu falo assim, gente, o dentista é o louco da biossegurança, né? Então a gente já está exposto às doenças há muito tempo. Isso. E então a gente está sempre higienizando, reforçando essa higienização após a saída do paciente, né? Entre um paciente e outro. A gente abre as janelas para circular o ar. Então, é feito todo um protocolo de limpeza, de corrimão, de maçaneta, né, para que a gente consiga... Pantufinha para entrar. Exatamente, para que a gente evite ao máximo, né, essa disseminação, claro, não só da Covid, como de outras doenças que a gente sabe que são muito também transmissíveis, né? Outra coisa que eu gostaria de ressaltar é que a gente sempre teve álcool 70 na clínica inteira. Então, a gente praticamente não teve que mudar nada em relação a isso. Então, fiquem tranquilos, é muito importante que a gente consiga trazer a saúde bucal, até porque a nossa saúde começa pela boca. Se você não se alimenta da forma correta, não mastiga o alimento da forma correta, você, consequentemente, vai levar outros tipos de alterações para o resto do seu organismo. Então, é muito importante que você não deixe para depois o cuidado com a saúde bucal. E assim, eu acho que as pessoas já confiam tanto na Oral Sim Ananindeua que o fluxo de pessoas lá não parou, gente. Os atendimentos continuam, as marcações também. Então, se você está querendo entrar agora esse segundo semestre com um sorriso maravilhoso, um sorriso seguro, aquele sonho que você sempre teve, não perca essa oportunidade. Não se preocupe com o medo de contaminação, que lá é quase risco zero, tá bom? E aonde é, doutora? Fale pra gente de novo, pra gente lembrar desse endereço maravilhoso. A gente está na Arterial 18, bem em frente ao INSS. Então, na cidade de Nova Sete, não tem erro. E como é que eu faço para marcar a minha consulta? Você pode ligar no 3277-8330, ou então pode apontar para o QR Code que os meninos vão colocar aqui, que você fala direto no WhatsApp da nossa clínica para agendar com o nosso time de captação uma consulta de avaliação para que a gente possa ver o que está acontecendo na sua boca. Eu vou te mostrar tudo. A gente vai fazer um raio-x panorâmico. A partir dele eu vou te dizer tudo o que está acontecendo e o que a gente precisa fazer para que você renove o seu sorriso com toda a segurança, né, de estar com os dentes fixos novamente. Então, marca com a gente que eu vou ter o prazer de te receber lá na clínica. Inclusive, a campanha do Dia dos Pais foi um verdadeiro sucesso. Muitos papais aí com um sorriso novo, felizes. Então, já sabem, você quer o seu sorriso maravilhoso, a nossa saúde começa pela nossa saúde bucal. Então, a gente espera você na Oral Sim Ananindeua. E quero lhe dizer também que quem acompanha a gente via que a gente fazia várias perguntinhas para a doutora Simone e essas perguntinhas vão voltar. Então, se você quer fazer as perguntinhas, tirar suas dúvidas, porque tem muita gente ainda que tem muita dúvida em relação a implantes dentários. Então, é só você entrar em contato aqui com esse e-mail que está passando aí do nosso programa, mandar as perguntas que ela vai responder tudinho. Não é isso, Simone? Ao vivo aqui para vocês. Isso. Então, eu quero lhe agradecer por você estar aqui. No próximo programa, ela também vai estar de volta, tá bom? Vai estar sempre com a gente. E muito obrigado, muito sucesso. Amei lhe ver, muitas bênçãos para todo mundo lá da Oral Sim Ananindeua. Que o sucesso continue. Obrigada, Vanusa. Muito bom estar de volta, que o programa continue por muito tempo.
Muito obrigada. E é isso, gente. A gente volta já já com o nosso Bem Família. Não sai daí. Você sabia que existe implante dentário pirata? Aqui no Brasil, estima-se que cerca de 20% dos implantes não têm garantia de procedência. E isso não sou eu quem estou falando. É uma estimativa da ABIMO, a Associação de Indústria e de Equipamentos Médicos e Odontológicos. O uso desses implantes pode causar queda de dentes, graves infecções e, é claro, o prejuízo financeiro. Você sabe como evitar a pirataria dos implantes? É só você procurar uma clínica referência em implantes dentários, com profissionais especializados, que o sucesso do seu tratamento vai ser garantido. Você quer saber mais? Então aponte a sua câmera para o QR Code e agende a sua consulta de avaliação ou ligue para o 3277-8330, que também é fixo o WhatsApp. Eu vou estar aqui te esperando. Oral Sim Ananindeua. Nossa família constrói sorrisos. Foi muito bom, não foi? Mas o tempo acabou e nós vamos ficando por aqui. Nos encontramos no próximo sábado para mais um Bem Família. E continue ligado, hein? Nós estamos agora nas redes sociais. Você pode observar aqui os endereços para você sintonizar o Bem Família. Estamos no Facebook, no Instagram e por aí afora. A gente vai voltar no próximo sábado no canal 14 também. Não é isso, Vanusa? Exatamente. E eu quero desejar, junto com meu esposo Nelson, um excelente início de semana, que todos nós realmente sejamos abençoados, protegidos, muita saúde, vamos continuar nos cuidando, tá bom? Para que a gente possa passar por tudo isso aí da melhor maneira possível. E a gente aguarda você no próximo Bem Família, aqui no canal 14, todos os sábados às 19 horas. Até lá! Tchau, até o próximo sábado. Fiquem com Deus. Programa Bem Família. Oferecimento Oral Sim Ananindeua. Nossa família constrói sorrisos.